Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, eu sou Cíntia Lisenberg e você está ouvindo o Midiato Memória, um podcast desenvolvido pelo Midiato, grupo de estudos de linguagem e práticas midiáticas, sediado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenado pelas professoras doutoras Rosana de Lima Soares e Mayra Rodrigues Gomes. Em seus mais de 10 anos de existência, o grupo promoveu diferentes eventos com pesquisadores do Brasil e do mundo, sempre enfatizando algum tema nas áreas da comunicação, da linguagem ou das mídias. Neste podcast, vocês vão ouvir a seleção de uma dessas apresentações, com destaque, em um primeiro momento, aos conceitos abordados. Neste 5º episódio, ouviremos a comunicação de Silvio Anás, que é jornalista, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, realizou pós-doutorado em meios e processos audiovisuais pela ECA-USP e foi pesquisador visitante na School of the Arts, Media Performance and Design da York University. Em sua fala, realizada em 26 de setembro de 2017, como parte do ciclo Cartografias da Crítica, Silvio Anás discorreu sobre as transformações no contexto e nos processos de criação e produção televisivos que levaram as séries dramáticas ao desenvolvimento de estruturas intrincadas, com múltiplas tramas, temas áridos, narrativas não convencionais e produções com recursos técnicos, humanos e orçamentários comparáveis às grandes produções cinematográficas, configurando o que o pesquisador Jason Mitchell denomina de séries televisivas complexas. Tendo como foco as mudanças nas condições de criação, produção e consumo das séries televisivas, Silvio Anás examinou também os elementos estruturantes das narrativas seriadas, buscando compreender como os criadores constroem sua complexidade. Ouviremos agora a primeira fala de Silvio Anás, que parte de uma comparação entre a premiação de séries televisivas dramáticas nos anos 80 e no período recente, para explicar o contexto em que surgem as séries de narrativas complexas. Bom, eu queria começar falando que, para alguns estudiosos, estaríamos vivendo uma segunda fase de ouro da televisão, né? Principalmente da televisão americana. A primeira fase teria ocorrido entre meados dos anos 50 até final dos anos 60, e a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, uma nova fase teria começado, uma nova fase de grande sucesso de uma série de produções da televisão, como eu falei, principalmente da televisão norte-americana, e pelo poder de influência que ela tem globalmente, isso estaria sendo denominado como uma segunda fase dourada, né? Uma segunda era dourada da história da televisão. E um dos grandes responsáveis por isso seria essa categoria de séries, principalmente séries dramáticas, que alguns estudiosos chamam de séries cinematográficas longas, e outros, como Jason Mitchell, que é o que eu embaso grande parte da minha reflexão, chama de complexidade narrativa. Bom, antes de começar, antes de falar de contexto, eu queria mostrar um quadro que mostra as séries televisivas mais premiadas, pensando apenas na categoria Melhor Série Dramática, tanto no Emmy como no Globo de Ouro, quais são as séries mais premiadas na década de 80 e nos últimos 10 anos. O Emmy seria uma premiação que se aproxima mais do gosto médio do público, e o Globo de Ouro uma premiação que se aproxima mais do gosto médio da crítica. E o que a gente nota logo de cara entre esses dois momentos históricos, né, nos anos 80 e nos anos 2000 para cá, é uma mudança brusca em relação a quem produz essas séries mais premiadas. Quando a gente olha para os anos 80, a gente vai ver as 3 grandes redes de TV americana, as redes abertas de TV americana, como as grandes responsáveis por produzir as principais séries, as séries mais premiadas. Já quando a gente olha para os anos 2000, a gente vai ver aí os canais por assinatura, sejam a cabo, streaming ou outras modalidades, comandando ou produzindo as séries que se tornaram as mais premiadas, teoricamente as com melhor qualidade.
Essa mudança ela é significativa e vai explicar muita coisa na questão do contexto em que emergem essas narrativas complexas. Primeiro porque os canais a cabo, os canais por assinatura, eles vão focar segmentos da audiência, eles não vão estar mais falando para audiências grandes, onde você tem que optar, geralmente, por um mínimo denominador comum para atingir o gosto dessa audiência. Você vai poder falar com audiências segmentadas que podem ter demandas ou padrões de gostos diferentes, às vezes mais sofisticados, às vezes mais específicos, do que a TV aberta visa, né? Como eu disse, a TV aberta visa muita gente e para atender essa demanda eles acabam optando por alguns padrões mínimos que dê conta de todos esses gostos. Em seguida, Silvio Anás apresenta com detalhes os elementos que geraram as condições para o desenvolvimento das séries televisivas com narrativas complexas nos Estados Unidos. Essa mudança, a ascensão dos canais por assinatura como principais produtores das séries de qualidade ou das séries mais premiadas, é um dos elementos importantes nesse contexto, mas eu diria que esse contexto tem basicamente 5 elementos importantes. O primeiro é isso que eu acabei de falar, que é o nicho de mercado. Públicos segmentados se torna uma oportunidade de negócio para as emissoras de TV a cabo e canais de streaming. E aqui é importante ressaltar algo que o Mittel diz, não exatamente nesse texto que eu indiquei, mas em outros, que o primeiro critério para essas emissoras, sejam tanto as de canal aberto quanto as por assinatura, é o retorno comercial. Então, o que baliza a decisão deles é o retorno em termos de dinheiro daquilo que eles estão produzindo. Então, não que haja necessariamente, elas não se pautam necessariamente pela criatividade ou pela sofisticação ou vice-versa. Elas vão se pautar, em primeiro lugar, pela oportunidade de negócio. Se elas veem uma oportunidade de negócio, elas vão investir nisso. Então, esse nicho de mercado, com os canais por assinatura, ficou muito claro para eles. Eles poderiam chegar a públicos diferentes daquele público médio da TV aberta. Uma outra questão muito importante é a tecnologia. As tecnologias de reprodução permitem à audiência rever determinados episódios, determinadas temporadas e tentar compreender melhor aquilo que eles não compreenderam numa primeira vez. Então, isso é um elemento muito importante, porque quando você complexifica a sua narrativa, você tem que dar oportunidade para a audiência de entender essa narrativa. E o surgimento dessas tecnologias permitiu isso, permitiu que a audiência tivesse essa possibilidade. Um outro elemento importante nesse contexto é o comportamento. Também, por conta da tecnologia, principalmente por conta da internet, você permite que as pessoas interajam e desenvolvam questões, estabeleçam fóruns, comunidades de fãs, os chamados fandoms, e até desenvolvam enciclopédias. A gente tem vários exemplos, Breaking Bad Wiki, Lostpedia, uma série de exemplos onde a comunidade de fãs acaba desenvolvendo elementos, explicações ou complementações e interagindo com as séries e com as narrativas, formando aquilo que tanto Jenkins quanto o Levy chamam de inteligência artificial, para alimentar as discussões em torno daquilo que está sendo apresentado na narrativa. Então, a complexidade da narrativa, além de você ter uma tecnologia que permita você rever várias vezes aquela narrativa para tentar entender, você também tem uma comunidade que se estabelece, viabilizada pela internet principalmente, para discutir e tentar entender aquilo que se apresenta nas séries. Além desses 3 fatores, um outro fator muito importante é a ascensão do showrunner e da sala de roteiristas. Não que isso fosse totalmente uma novidade. A rigor, a ideia da sala de roteirista, ela vem desde os anos 60 nas sitcoms. As sitcoms, elas trabalhavam com vários comediantes, até para testar as piadas, durante a elaboração das séries. Isso já é uma tradição nelas. Mas nas séries dramáticas, não.
nas séries dramáticas, a sala de roteirista começa a surgir no final dos anos 90 e ganha grande impulso nos anos 2000. E, nesse sentido, o showrunner, que seria o criador, o autor principal, né, o principal roteirista de uma série, ele começa a ganhar uma nova importância nas séries dramáticas. Também, não só por claro que tem um fator criativo, tentava se preservar ou entender melhor durante todo o processo de produção qual era a ideia original. Mas há um fator corporativo muito mais importante, corporativo no sentido de negócio, que é, você precisava de alguém que desse conta dos prazos, que fizesse com que os roteiristas entregassem os roteiros nos prazos e dentro dos orçamentos previstos. Então, o showrunner, ele acaba assumindo esse papel não só de ser aquele guardião do processo criativo, mas também de ser o responsável, uma espécie de project manager, né, dentro da estrutura corporativa. Lembre-se, a gente sempre está falando de uma indústria, né, da indústria televisiva, e funciona como uma indústria. Então, você precisava de alguém que desse conta disso, não só, então, como eu falei, da questão criativa, mas também da questão de prazo, de cumprimento de prazo e de cumprimento de respeito ao orçamento. E o showrunner comanda, então, a sala de roteirista e se torna, nas séries dramáticas, o principal, nas sitcoms também, mas nas séries dramáticas, o principal responsável por fazer aquilo acontecer. Inclusive, ele é uma figura mais importante que o próprio diretor. A gente vê que o showrunner, ele permanece, né? Ele vai do começo ao fim das temporadas, e os diretores vão mudando a cada episódio, e mesmo durante as gravações, os takes, as gravações, o showrunner tem uma voz mais ativa do que o diretor. Então, a ascensão da figura do showrunner e da metodologia da sala de roteiristas também é um elemento muito importante na construção desse contexto onde vão surgir essas narrativas complexas. E, por fim, a gente tem também um processo aí mais recente da migração de nomes importantes do cinema para a TV. E a gente poderia citar vários, como Jonathan Nolan, por exemplo, e vários outros, Martin Scorsese, enfim, nomes que já eram consagrados no cinema e veem na televisão também uma oportunidade para desenvolver o trabalho deles. E, por fim, um outro elemento fundamental aí são os investimentos que passaram a ser feitos nas séries. As séries começaram a ter padrões de grandes produções cinematográficas. Então, para a gente citar 3 exemplos, Westworld, Game of Thrones tem orçamentos em torno de $100 milhões por temporada. The Crown, do Netflix, teve um orçamento de 130 milhões na primeira temporada. E ali 3 exemplos de filmes, grandes produções, blockbusters cinematográficos, que também oscilam nessa faixa de investimento. Então, esse elemento também é um elemento muito importante, porque o investimento desse porte permitiu que as séries se tornassem ou alcançassem um nível de sofisticação que antes não existia. A gente não passava nem perto delas. Então, esses 6 componentes, não que eles constroem ou que eles movem o surgimento dessas séries, mas eles criam as condições em que essas séries vão se desenvolver. Aqui não há um ponto de partida, um ponto de chegada, mas uma série de elementos que vão acontecendo e vão possibilitando essa dinâmica das narrativas complexas. A seguir, Silvio Anás apresenta a perspectiva do pesquisador Jason Mittel sobre a definição e as principais características da complexidade narrativa. O que é importante dizer também, e algo que o Mittel destaca muito, é que quando a gente fala de complexidade narrativa, a gente não está valorizando, não está fazendo um juízo de valor. A gente está falando de uma categoria. A complexidade narrativa, ela é um conjunto, né, de estratégias e práticas narrativas. Isso não quer dizer que uma narrativa complexa ela é melhor, ela tem mais qualidade que uma narrativa convencional. Muito pelo contrário, muitas vezes uma narrativa convencional ela tem uma qualidade muito superior em termos de conteúdo, ou de forma, ou de entendimento do que uma narrativa complexa. Então, é muito importante ter isso em mente, que a narrativa complexa, dentro dessa perspectiva do Mittel,
ela não é um juízo de valor. Ela não se coloca superior à em patamar superior à narrativa convencional. Ela é apenas uma categoria. E é isso que a gente vai tentar ver o tempo todo. Quer dizer, como categoria, como que ela atravessa gêneros, movimentos artísticos e autores, né? Como que essas diversas possibilidades conversam, interagem com a complexidade narrativa. Quais seriam, então, as características da complexidade narrativa? A característica mínima, vamos dizer, a característica básica para todas elas é que elas têm um formato não convencional. O que é esse formato não convencional? Quer dizer, elas não são episódicas nem seriais, elas misturam os dois elementos. Na verdade, elas são narrativas episódicas influenciadas pela serialidade. Quer dizer, os arcos mudam. Você até tem os arcos curtos que se encerram a cada episódio, mas normalmente você tem arcos... Normalmente não. Geralmente tem arcos longos que atravessam temporadas ou vários episódios. Na visão do Mittel, o formato não convencional, essa mistura ou essa fusão de serialidade e episódico seria o que caracterizaria basicamente uma narrativa complexa. Bom, então essa fusão entre episódico e serial seria o caráter essencial que caracterizaria uma narrativa complexa na visão do Mittel. Mas há também outras características importantes, embora ele não dê tanto destaque a isso. Acho que a gente pode refletir de alguns outros elementos que compõem e que fazem uma narrativa complexa, como a multiplicidade de tramas convergentes. Isso é uma característica comum a várias narrativas. Acho que Game of Thrones é um exemplo claro disso, da quantidade de pontos de vista e de tramas que acabam, de alguma forma, convergindo. E, principalmente, algo que eu vou dar destaque, porque também é o foco principal da minha pesquisa, uma concepção espaço-temporal intrincada. Quer dizer, quando você explora uma concepção espaço-temporal que desafia a audiência a compreender aquilo, acho que esse elemento é um elemento que eleva, vamos dizer, a complexidade da narrativa a um patamar que a gente pode, aí sim, considerar como uma narrativa não convencional. Mas, basicamente, uma narrativa complexa, ela lida com essas três características. Ela tem um formato não convencional, pensando nessa questão do episódico do serial, ela tem uma multiplicidade de tramas convergentes e ela tem uma concepção espaço-temporal intrincada. Não necessariamente os três elementos aparecendo ao mesmo tempo, mas pelo menos um deles. Bom, o Mittel ele vai definir narrativa complexa, como eu falei, por aquele primeiro elemento, né, do equilíbrio entre o episódico e o seriado. Então ele vai falar que em seu nível mais básico, complexidade narrativa é uma redefinição de formas episódicas sob a influência da narração em série. Não é necessariamente uma fusão completa dos formatos episódicos e seriados, mas um equilíbrio volátil. Recusando a necessidade de fechamento da trama em cada episódio, que caracteriza o formato episódio convencional, a complexidade narrativa privilegia histórias com continuidade e passando por diversos gêneros. Então, para ele, essa é a característica básica da complexidade narrativa. Em seguida, Silvio Anás apresenta as séries estadunidenses que podem ser consideradas como marcos do surgimento das narrativas complexas e que contribuíram com seu desenvolvimento ao exibir, de forma pioneira, elementos como a mistura entre a estrutura serial e episódica, o trabalho com tramas múltiplas que são convergentes e a relação não convencional com o plano espaço-temporal. Quais seriam, então, os marcos, os momentos em que isso começa a se consolidar? Primeiro, a primeira narrativa que a gente poderia chamar de complexa, nesse sentido que o Mittel dá, é Twin Peaks. Twin Peaks surge em 90, 91, são as duas primeiras temporadas, e ali já há uma mudança, né? Você já não tem mais o episódio se fechando, muito pelo contrário, você já tem os arcos longos estabelecidos, num primeiro momento só para uma primeira temporada, que esse era o plano inicial, depois foi desdobrado numa segunda temporada, e de uma forma já mais ostensiva, dentro daquela tradição do episódico, com o Arquivo X. O Arquivo X mantém
o episódico bem forte, você tem lá o monstro de cada capítulo, né, de cada episódio aparecendo, mas você tem uma grande conspiração que atravessa toda a narrativa, né, todo o arco das temporadas, ou que atravessa todas as temporadas, a grande conspiração, né, dos governos com os extraterrestres. Mas duas narrativas, então, que marcam essa emergência do que se chama a complexidade narrativa são Twin Peaks, no comecinho dos anos 90, e um pouco mais para frente, Arquivo X. E o que elas fazem? São enigmas trabalhados em arcos longos, que é o serial, né, misturado com arcos curtos, que é o episódico. Um rompimento da separação tradicional, né, entre o serial e o episódico é para onde elas apontam. A multiplicidade de tramas convergentes, ela surge, ou ela tem uma marca muito forte em Lost. Aliás, Lost traz vários elementos da complexidade narrativa. Não só a multiplicidade, mas principalmente a questão espaço-temporal, ele trabalha muito com isso. E outro, como eu já citei, Game of Thrones. Esses são exemplos de narrativas que trabalham essas múltiplas tramas, protagonismos e perspectivas que colidem ou coincidem. Só para lembrar que trabalhar múltiplas tramas não é uma novidade da complexidade narrativa. Ela já existia antes, mas de uma forma diferente. Normalmente as múltiplas tramas se complementavam. Elas não colidiam ou coincidiam como a complexidade narrativa mostra ou prevê nesse tipo de seriado. E, por fim, a terceira característica, o plano espaço-temporal não convencional. Mais uma vez, ele já aparece em Twin Peaks. Ele vai ser muito enfatizado em Lost. E ele trabalha a ideia de se trabalhar muito com a multidimensionalidades e temporalidades. Então, a questão dos universos paralelos, do mundo real e do mundo onírico, do natural e do sobrenatural, das viagens no tempo, a própria questão do tempo real. 24 Horas é uma série que vai trabalhar com isso, né? O que acontece na tela, o que se passa no tempo diegético é igual ao que se passa no tempo, entre aspas, real. Então, são modos de se trabalhar essa questão do plano espaço-temporal de forma não convencional. A seguir, Silvia Anás encerra sua fala explicando como os efeitos especiais da narrativa podem ser considerados como principais particularidades das narrativas complexas, exemplificando como esses efeitos aparecem em séries televisivas dos Estados Unidos, conceituadas como narrativas complexas pioneiras. Uma coisa muito importante de se dizer é que o que a complexidade narrativa ou essas narrativas cinematográficas longas elas propõem é um engajamento da audiência. Esse talvez seja o grande diferencial delas. Quando elas estabelecem essas estratégias e essas dinâmicas, elas estão buscando que a audiência se engaje em tentar desvendá-las. E aí você sempre vai ter um equilíbrio muito difícil. Você tem que chegar num ponto em que você permita que a audiência se engaje e entenda aquilo, ou você pode passar desse ponto e fazer com que a audiência perca o interesse justamente porque ela não consegue se engajar na compreensão, no entendimento, na solução desses mistérios. Por isso que a ideia da inteligência artificial, da inteligência coletiva, através da internet, dos fóruns, dos Wikipedias da vida, é muito importante para alimentar esse engajamento. E, obviamente, a indústria vai trabalhar aqui muito com a questão transmediática. Lost explorou bastante a questão transmediática, quer dizer, produziu uma série de subprodutos, de produtos complementares que expandiam sempre o universo original da narrativa para também cada vez mais alimentar esse engajamento da audiência. Então, essa questão do engajamento da audiência é uma questão que está sempre na mente dos criadores e dos produtores das narrativas complexas. Eu vou me focar mais na questão da concepção espaço-temporal complexa. As outras são mais evidentes de se entender, mas esta acho que traz alguns elementos bastante interessantes. O que seria, então, essa concepção temporal intrincada? Como que os autores, os criadores, trabalham com essa concepção temporal intrincada?
Primeiro, eles tentam estabelecer como o tempo passa no mundo da narrativa, né? Se a gente vai trabalhar com um tempo linear, com um tempo não linear, com um tempo progressivo ou com um tempo regressivo. Uma outra questão é a estrutura e duração temporal dentro da narrativa, dentro do tempo diegético. Com quais efeitos especiais, isso que o Mittel chama de efeitos especiais da narrativa, você vai estar utilizando para contar aquela história. Você vai usar elipses, quer dizer, saltos temporais, flashbacks, flash forwards, perspectivas simultâneas, cronologias misturadas. São vários recursos que você pode usar para tentar contar aquela história, explorando uma concepção temporal mais complexa. E, por fim, a questão do tempo real no qual a narrativa é contada e vista. É a própria duração da série do episódio. Como eu falei, 24 horas propunha um tempo diegético igual a esse tempo real, e a maioria das séries propõe um tempo que se alonga, quer dizer, aí da ideia de se chamar de narrativas cinematográficas longas, né? Você consegue trabalhar aqueles personagens e aquelas tramas de uma forma muito mais alongada. E também, além da concepção temporal, elas trabalham com uma concepção espacial não convencional também, incomum, com múltiplas dimensões espaciais no mundo diegético, né? A ideia de trabalhar com real e onírico, natural e sobrenatural, o universo e o multiverso. Um acesso inusitado às multidimensões da narrativa, quer dizer, como que se dá essa passagem, né? Quais são os elementos que mostram essa passagem? Algumas narrativas, como a gente viu em Twin Peaks, usam portais, ou o sonho e o devaneio, outras usam a questão da ciência e da magia, e, por fim, a própria geografia complexa do mundo diegético, né? Um mundo com múltiplas localizações, com relações espaciais e territoriais simbólicas, quer dizer, que não ficam só na questão geográfica, mas que estabelecem conexões geográficas e simbólicas a partir de outros elementos. Mas, enfim, de forma bem sintética, essa concepção temporal intricada e essa concepção espacial em comum, elas buscam trabalhar com esses elementos para criar essa complexidade nas narrativas. E, obviamente, elas vão explorar as transições espaço-temporais a partir de diferentes modos, e aí sim é um dos gatilhos para o engajamento da audiência na compreensão dessas narrativas. Você tem aquelas que usam marcações explícitas, né, da mudança temporal, da mudança geográfica, seja na narrativa em off, seja nos letreiros. Você tem aquelas que usam marcações implícitas, usando um determinado objeto que está sempre presente numa linha temporal e está ausente na outra, por exemplo, uma marca, um cenário, um personagem, ou, como Lost faz muito, um efeito sonoro ou visual para marcar essas passagens, sem ser explícito, mas de alguma forma uma marca. Ou uma total ausência de marcação, que aí já impactando numa demanda maior de compreensão da audiência, né? Quando você não tem marcação nenhuma, você faz a mudança temporal ou espacial sem avisar a audiência. Então, esses são alguns dos recursos que essas narrativas têm usado para criar sua complexidade. Por incrível que pareça, uma das primeiras narrativas complexas, guardadas as devidas proporções, é Seinfeld. É uma sitcom, né? Não é uma série dramática, mas em Seinfeld você já tem alguns elementos, ainda que um pouco tímidos nos primeiros anos, né? Nas primeiras temporadas. A primeira temporada é de 89, vai até 98, mas à medida que ela avança, que o seriado avança, ele vai incorporando alguns desses efeitos diegéticos de forma muito interessante. Uma delas é a dinâmica serial no episódio. Ela continua basicamente episódica, Seinfeld é basicamente episódica, mas em alguns momentos você tem um arco mais alongado, em alguns conjuntos de episódios, em algumas situações. Você tem aí múltiplas tramas que colidem ou coincidem. Seinfeld faz isso de forma bem explícita. Você sempre tem 4 tramas, pelo menos, que caminham em paralelo. E que, claro, depois que a audiência entende como Seinfeld funciona, ela, a partir de um determinado momento, ela começa a ficar pensando como que eles vão resolver aquilo a cada episódio, né? A própria audiência
Já não interessa mais tanto a história em si, mas sim como que aquilo vai ser solucionado, como que aquelas 4 tramas tão distintas, às vezes, elas vão em algum momento se encontrar de uma forma contraditória ou não. E ela tem uma diegese não convencional. Em alguns episódios, ela explora a questão do tempo regressivo e dos universos paralelos. Outros efeitos especiais que são usados, efeitos especiais na narrativa que são usados, são a questão da multidimensionalidade, né, dos universos em paralelo que existem dentro da narrativa. Twin Peaks foi um dos primeiros a usar isso. O que essas narrativas mostram nesse novo momento, nisso que está sendo chamado de Segunda Era Dourada da televisão, é uma demanda da audiência por narrativas desafiadoras. Boa parte dessas narrativas tem explorado principalmente a questão das temporalidades e espacialidades multifacetadas, isto é, em concepções espaço-temporal não convencionais. Essa concepção espacial-temporal não convencional tem se tornado o elemento central das narrativas complexas, desde que elas atendam, né, aquela questão do episódico do serial misturado. Chegamos ao fim da 5ª edição do projeto Midiato Memória, em que foi apresentada a comunicação de Silvio Anás sobre séries televisivas complexas. Se quiserem se inteirar mais sobre o conteúdo exposto, incluímos na descrição do podcast referências a trabalhos de Silvio Anás e do autor citado neste episódio. Para acompanhar nossas outras produções, convidamos vocês a visitarem o site www.usp.br/mediato, se inscreverem em nosso canal no YouTube, além de seguirem nosso perfil no Instagram e no Facebook. Nos vemos na próxima edição do Midiato Memória. Até lá!